atrapalhar o outro grupo que vem aí. Então, nós ficamos responsáveis pelo módulo 3. Esse módulo 3 a gente gostou muito da leitura, né, meninas? Inclusive, foi muito enriquecedor para a gente estar refletindo e estar pensando realmente como que é o sistema, como que ele funciona, o que precisa ser melhorado. Então, o nosso módulo, ele fala sobre a atenção psicossocial num todo. Como funciona? Qual que é a atribuição dele? Foi embasado através de quê? Por que foi constituído esse sistema para atenção psicossocial? Então vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, aquela pessoa que tinha um transtorno mental, o tratamento dela era confinado em um lugar onde se tinha 2 recursos para tratar essa pessoa, que era com medicamento e que era com atendimento médico. E era essencial fazer o isolamento dessa pessoa perante a sociedade, porque parece que a visão que o povo tinha é que essa pessoa poderia prejudicar o meio. Confinavam-se então essas pessoas no intuito de fazer um tratamento, e que a gente conhece o famoso manicômio, né? E aí, o que acontecia? Esse tratamento que era feito lá, eu sei que isso aí foi um tempo que já foi abordado, só para a gente alinhar o tempo e ver essas mudanças, como que foi importante o passo a passo para chegar até onde nós estamos. Então, essas pessoas eram isoladas, lá elas eram tratadas de forma torturadas, de formas negligenciadas, e que muitas das vezes essas pessoas nem conseguiam retornar para suas casas. A maioria delas evoluíam para óbito. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer um atendimento adequado. Então, esse tipo de tratamento que era proposto, ele não tinha uma resolutibilidade, ele não tinha uma reabilitação. E às vezes, quando essa pessoa com a internação muito prolongada neste lugar nocivo, essa pessoa regressava para sua casa e a família, por falta de conhecimento, não sabia tratar essa pessoa. Fazia o quê? Tinha aquele mesmo perfil do que o manicômio tratava as pessoas. Já conheci relatos de famílias isolarem as pessoas com problemas mentais dentro de um quarto, trancado, acorrentado. Então são histórias absurdas que a gente vem adquirindo através às vezes até de experiências próprias. Então veio aí a reforma psiquiátrica. Então, assim que ela falou, né, isso aí no contexto de pessoas com transtornos mentais, né, mas foi além disso. Então, pessoas tipo, uma moça de boa família que ficou grávida, era vergonha, era colocado lá também. Pessoas que não tinham nenhum transtorno, né, e ali com o tratamento que era muito uniforme, né, até ali na fila, né, cada um pegando praticamente os mesmos remédios, não tinha um transtorno e que passavam a ter, né, por estar naquele ambiente, né, e então assim, era torturante mesmo. Sim, né? a conscientização da humanidade era tipo assim, vamos excluir as partes que não eram convenientes conviver ao meio. Eu creio. O que incomoda, vamos apartar. Por isso que eu achei muito interessante esse tema aqui, ó, coerção à coesão. Ou seja, de uma forma que você restringe, que você confina, conseguiu se desenvolver ao quê? Ao livre acesso. A oportunidade de andar, de ir e vir como um cidadão. Então, voltando ao assunto lá do manicômio, que as pessoas não tinham esse esclarecimento, na verdade. E veio a reforma psiquiátrica, que é uma coisa que a gente gosta muito,
Porque o deputado Paulo Delgado, se eu não me engano, foi ele, né? Ele veio, foi como um raio que iluminou e colocou novas informações, novos horizontes para as pessoas abrirem a mente e ter respeito para essas pessoas, porque eles eram capazes de serem reabilitados e ter uma visão diferente. Eles eram pessoas que podiam sim egressar dentro da comunidade e ter uma nova oportunidade de aprender, de se reorganizar. Eu achei muito interessante. Uma vez eu participei de um grupo. Vocês vão pensar, sabe o que essa menina está falando? Ela está indo muito longe. Participei de uma palestra muito interessante, muito legal, que era motivacional, mudanças de hábitos. E aí ele nos mostrou o seguinte: ele foi buscar fisiologicamente o que nós somos. Nós somos capazes de nos auto-sabotar. Então vamos considerar nós pessoas que somos considerados normais aí perante a sociedade. Nós temos um objetivo na vida, e qual é? Então, vamos lá, vamos pensar. E ele falou assim: o seu cérebro, ele é dividido em duas massas. A gente tem a massa cinzenta, que ele falou assim, que é o nosso Einstein. E a gente tem a massa branca, e falou, ele é o nosso chimpanzé. Por quê? O chimpanzé é aquele que vai fazer, que legal, é o que a memória te agrada. É aquilo que a memória te traz prazer, é aquilo que você não precisa refletir muito, é aquilo que você não precisa buscar, é aquilo que você não precisa caminhar para conseguir ter um resultado. Então a nossa massa branca é aquela que te fala assim, que bacana, vamos esperar, me traz coisas prazerosas aí. Então ela fica te pedindo isso o tempo todo. Por exemplo, eu tô gordinha, eu sei. Eu tenho que ter um objetivo para eu emagrecer. Então, vamos pôr isso, eu preciso de emagrecer. Porque eu sei que quando eu alimento exageradamente, eu vou ter um acúmulo de gordura, meu intestino vai ficar inflamado, e meu intestino inflamado vai mudar todos os meus hormônios, e isso vai fazer com que eu ainda fico mais e mais procrastinando os meus objetivos. Beleza. Então, beleza, gente, eu preciso emagrecer. Então, quando eu começo a traçar um objetivo, a traçar algumas metas, eu vou começar o meu Einstein a trabalhar. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que ver o meu meio, eu tenho que ver as minhas condições, eu tenho que ver qual caminho traçar para eu conseguir atingir o meu objetivo. Só que aí, a minha massa branca, ela é o quê? Predominante. A minha massa branca, ela é prazerosa. Bom, o que eu preciso para emagrecer? Primeiro, uma boa noite de sono. Segundo, uma alimentação saudável. Terceiro, ingerir bastante água. Quarto, fazer uma atividade física regular. Beleza, já tenho a minha tarefa para fazer. Então aí eu vou começar a raciocinar. É fácil? Não é. Quando você vai trabalhar a sua massa cinzenta, que você precisa se programar, que você precisa se organizar, você tem uma perda de tempo, você tem que ter uma queima de energia, você tem uma predisposição de tempo para se programar para atingir o seu objetivo. Beleza, consegui fazer isso, já foi uma meta muito valiosa. Aí quando chega amanhã, consegui traçar as minhas metas, consegui me raciocinar, consegui fazer com que a minha massa branca pare de desejar, com que eu sente no sofá e fico quieta. Acordo de manhã, tá frio, e minha hora de malhar é 7 horas da manhã, conforme a minha rotina já é observada. Eu levanto assim, não, eu vou ficar quietinha, não vou levantar. Prefiro levantar de manhã, comer um pouco, um ovo bem cheio, encher meu buchinho e deitar de novo aqui.
é o quê? É a autossabotagem que o organismo faz. E ainda como desculpa, à tarde eu faço. E vai procrastinando. Por quê? Porque os meus pensamentos da massa branca faz isso, ele vai procrastinar. Ela é a minha parte burra. Então, se eu quero fazer essa mudança de hábito, então eu vou ter que determinar. Eu vou ter que, não, agora eu vou levantar e vou andar em frente. Por que eu fiz essa citação? Eu fiz isso porque eu visualizei a engrenagem da saúde mental. Se eu, com todo o conhecimento adquirido, não começo a pôr em prática tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que foi analisado, tudo aquilo que foi pesquisado, como uma engrenagem, eu consigo ter resultados. E quando eu começo a ter resultados, a minha massa branca vai sentir prazer. Por isso que é importante, gente, que todas as metas que cada indivíduo tem, persista, prossiga. Porque toda essa autossabotagem que o seu corpo faz, uma hora você mostra para ele que os resultados são prazerosos. Então, aquilo que antes para você era algo difícil, hoje se torna fácil. Por quê? Porque a massa branca entendeu que esse sacrifício que você fez foi para te reabilitar, foi para te mostrar a sua autoimagem melhorada, a sua saúde melhorada, que o seu exemplo de vida vai ser um exemplo para outras pessoas, certo? Isso aqui foi uma historinha que eu quis mostrar para vocês, que a saúde mental, no seu âmbito de serviço, ela é isso. Ela é uma rede de apoio. Uma unidade só, ela não vai conseguir atingir as metas e o objetivo que as diretrizes e os princípios de uma lei construída, boa, maravilhosa, ela ser efetuada se não partir daquelas pessoas onde algumas decepções, algumas situações que elas às vezes te desmotiva, que ela às vezes te tira do seu objetivo. Vamos pensar o seguinte: quando a gente deparar com uma situação onde que te bloqueou totalmente, vamos pensar o seguinte: bom, isso aí vai ser um desafio para mim. Como que a gente pode vencer isso? Problemas mentais, transtornos mentais, agora vocês imaginam, para nós que somos considerados pessoas normais, já é difícil de ter essa mudança. Imagina quem tem um pensamento identificado, uma doença cometida. Imagina quem tem a necessidade de atribuir aquele sentimento que você tem ao uso de drogas, de álcool, porque muitas das vezes aquela situação que você está, você não conseguiu e se rendeu a esses a esses recursos. Foi o que foi mais fácil para ele. Então é muito importante, gente, a gente sair daqui hoje conscientes de que nós somos sim uma base boa para a gente pôr essa engrenagem funcionante, certo? Então, e assim, até já assim, né, já aprofundando, então o que ela falou, né, e eu me vejo totalmente numa situação, então a dificuldade que a gente tem em lidar com a gente mesmo, com os nossos objetivos, né? Eu até brinquei, falei, anteontem eu fui lá no supermercado União, de manhã, né, porque a minha glicose é alterada, mas está sob controle. E antes do almoço, aí né, era sobremesa, aí eu tinha um picolé lá, falei, gente, eu vou, né, comprei um tablito, ai, como foi gostoso comer aquele picolé, né? Então ali, eu justificando para mim mesmo, não, você pode por isso, por aquilo, depois você compensa nisso, né? Então acho que cada uma aqui, se for consciente, inclusive teve gente que falou assim, eu já tomei café. Mas quando a gente vê o outro café, a gente fica tentado ir lá e, não é, comer mais um pouquinho, né? Então, assim, hoje tudo é muito, né, para voltar para os usuários, né?
Então, se a gente tem tudo que ela falou, dito normais, que a gente tem o conhecimento, que a gente tem um suporte maior, então assim, como que é? Porque a gente lida com pessoas que estão do outro lado, né, dessa situação. E aí, às vezes, a gente, né, bate de frente, né, então, ai, olha, de novo, outra vez, né, não deu certo, mas a pessoa não muda, e a pessoa não tem, né, nenhum suporte lá fora, né, falando de família, falando de tudo, né, de não ter, nem saber ali como usar um medicamento da forma correta, né. Então, e aí, no nosso trabalho, na nossa atuação, quantas vezes, eu acredito que a maioria aqui também, fica descrente, né? Vem aquele sentimento de impotência. Gente, mas, né? Não tem mesmo, a gente falou disso, né? Exatamente, né? Que eu estou trazendo. E aí a gente se perde, né? E assim, e realmente não é fácil. Até que ontem a gente comentou, né, Célia? Para trabalhar com essa clientela, né? Então, eu falo, a gente não pode ter uma expectativa, né, muito alta. Por quê? Porque são poucos que, né, porque são passos de formiguinha, né? Mas é um trabalho assim, que quando, né, até lendo a teoria, né, Célia, não sei, me deu uma empolgação, ela também, né, falando, né? Então, assim, gente, é possível, olha, é bonito, né? Só que aí a gente vai, né, estamos falando que a gente saia daqui hoje, né, não sei, mais consciente, né, e sempre voltando para a gente mesmo. Quando eu vejo a impotência daquele lá, né, que ela tá batendo de frente com a minha, né? Então, tem gente aqui que tem filho, às vezes não pode vir trabalhar, tá correndo, tá trabalhando aqui, tá preocupado lá. Então, assim, é um conjunto bem, né, bem tenso, bem grande, mas que é possível, até mesmo porque eu trabalho, né? Qual que é o tema? Trabalho em rede, né? E quando a gente pensa em rede, não é a UPA, né, o BS, não, a rede tem que começar aqui dentro, entre nós, né? É interno. Uma pessoa de fora discutindo com Então, assim, porque quando a gente, né, que ela falou, que às vezes tem momentos de coerção, né, aqui eu tô falando dentro do nosso trabalho, mas, né, então, acho que o caminho é o que? A coesão, né? Então, assim, e pelo até o horário, assim, eu estou falando das dificuldades, né, mas das possibilidades. Então, assim, tem pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? Por quê? Pela questão de horário, de tudo, e aí assim a gente se perde, né, um pouco nesse ponto, e se a gente se perde, o paciente está perdendo também, né? isso. E aí então veio essa reforma agrária, essa Agrária. reforma psiquiátrica. Quem vem fazendo essa mesmo, Mas não temos números sociais. Não sei, só foi para distrair, só para ver se está prestando atenção. E veio como um raio, iluminou. Falou assim, poxa, gente, vamos mudar então esse conceito, vamos melhorar essa assistência na saúde, da saúde mental desse pessoal. E aí começou então a traçar metas e objetivos, e entra uma lei aqui, um decreto aqui. Então, até que se chegou a rede de atenção de psicossocial para essas pessoas. A RAPS, gente, eu ficava falando RASP. A RAPS, se eu falar errado é porque eu me condicionei erradamente, tá? Vocês me perdoem. Vamos então falar o que é o módulo. Esse módulo, ao meu ver, não é porque é meu, mas ao meu ver, é o que vai fazer todo o sustento, todas as mudanças na saúde mental. Por quê? Porque um sistema único, ele não funciona sozinho. O seu organismo não funciona sozinho. Eu já mostrei aqui. O nosso cérebro se auto-sabota. A gente no nosso meio tem várias coisas que nos sabotam. Claro.
A gente tem situações que às vezes nos desmotiva de uma certa forma, que a gente pensa, não, nem quero ir lá amanhã. Não quero ver essa pessoa. Mas vamos pensar diferente. Vamos pensar como rede. Se naquela situação ela foi difícil de ser resolvida, o que minha rede proporciona? Para me auxiliar. Então, beleza. Vendo a RAPS como um todo, é muito importante nós da equipe de saúde mental observar o nosso território, observar as nossas comunidades, observar os nossos bairros. Então a RAPS veio para engrenar todo o serviço de saúde, não só para o diabético, não só para o hipertenso, não só para as gestantes. Ele também é um sistema onde a gente consegue fazer com que essas pessoas que foram excluídas das sociedades a primórdios, conseguir reinseri-las ao meio onde a gente respeita o direito do ser humano de ir e vir. Então, a nossa meta principal vai ser essa, de poder olhar um paciente que você conseguiu inserir ele na rede e hoje ele está andando livremente sendo respeitado por outras pessoas. Segue nesse direito, ele tem o direito de ir e vir, né? E às vezes assim, ele não vai. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, acho que nesse trabalho, né, eu tenho visto muito aqui, né, assim, os meninos, assim, de pegar na mão mesmo, eu te levo lá, eu busco, né? Então, isso tem funcionado muito aqui e tem dado resultado. Às vezes vem, né, as escorregadas depois, mas gente, é só por hoje, né? Sim. Então foi alguma coisa que foi plantada, que foi feita, né? E que em algum momento pode, né, talvez ele por conta própria, ou que ainda precisa desse, né, segurar na mão ali, né? Então dá essa continuidade, que as pessoas não conhecem muito. Eu mesma, né? Então assim, quanto tempo que eu levei para saber o que, né, foi depois das leituras, o que, né, o nosso município tem, né? Sim. Ah, tem isso, aquilo ali, né? Agora imagina eles, né, que estão ali, né, nas suas casas ali, na limitação, inclusive da doença, né? Então é isso. Então, com esse novo pensamento, com essa nova direção que a reforma psiquiátrica trouxe, deu-se então os passos para se construir o CAPS em 2002. Eu não lembro o mês, gente. É muita informação aqui na minha cabeça agora. Em 2002 foi isso. A ajuda aí dos universitários. Foi 2002 O quê? a construção dos CAPS. Não, a partir de 1987 já teve o primeiro CAPS, né? Em São Já Paulo. teve? Então, em 2002 foi uma consideração. Não com esse nome. 2001, Era- eram os núcleos de né? Mas com essa estrutura assim de CAPS, diminuindo, tentando já Pensar fazer na uma redução de autorização, danos, né? numa abertura de assistência, numa tipo assim, entrada de livre acesso. Mas a partir de 2001, com a aprovação da Lei Paulo Salgado, que você falou, né? Começou já essa estrutura realmente ali de CAPS. Ficou 12 anos. Isso. No Inclusive, a instituição do CAPS foi a melhor forma, o melhor exemplo para depois, consequentemente, vir as diretrizes, virem que somente essa unidade, ela não é capaz, ela fica estrangulada, fica um serviço estrangulado. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar a rede funcionando. Quer fazer mais um lá dentro? Não. Eu acho que, Pedro, aqui em Araguari, que foi o CAD, né? Acho que foi o quê? 2005, 2008, não foi? 2005. Então começou com essa nomenclatura, mas já voltava para a dependência química, né? E na época o CAPS já existia também. Eu sou meio ruim de história, já existia, em Araguari.
O CAPS, porque Acho que foi foi o CAPS. 2004, 2004, 2005, Então, primeiro CAPS com as Caiu meninas, o né? CAD 2008, então, né? Então, e essa unidade de atendimento, ela foi a luz acesa para atenção psicossocial. Então, foi uma criação muito inovadora que mostrou que realmente dá certo os cuidados e que se interar ele ao meio, a resposta vai ser muito mais agradável. Então, aqui foi uma pincelada do surgimento da RAPS posteriormente, que foi através de portarias, que foi através de... Lembrando, gente, que ela é embasada na Lei SUS, que é a Lei Orgânica da Saúde. Então, a Lei Orgânica da Saúde é uma lei, eu acho que ela é a melhor lei feita já em algum assim, de um país. E através dela é que são direcionadas outras portarias, outros decretos que vão consolidando e formatando um novo perfil e uma nova mudança da atenção psicossocial. Certo? Pode passar mais direto. Então, o que é o ARRASP? Que é tudo que eu já disse aqui. Ela é uma rede de atenção psicossocial. É um instrumento que vocês vão ter em mãos para fazer um cuidado integral à saúde mental da população brasileira. Por isso que é muito importante, gente, a gente conhecer o que nosso município tem. Por isso que esse módulo fala sobre território. O território, qual é a sua abrangência? Qual é a unidade melhor para nos falar isso? Atenção primária. A atenção primária, ela já nas suas, principalmente aquela que ocupa a função de tratar as famílias, elas conseguem determinar o seu território. O que tem ali? Ah, ali tem uma colônia. Naquela colônia lá tem muita gente que se embriaga, tem muita gente que faz uso de álcool e drogas. Não, também a gente tem uma comunidade ali terapêutica. Naquela ali também. Então isso é marcando o seu território, é você conhecendo. Por quê? Porque quando você precisar de alguma situação que você não conseguiu resolver com esse paciente, mas você consegue inserir ele em algum atendimento que vai te dar apoio. Para quê? Para que a gente não perca. Certo? Então, pela essa diversidade de estabelecimentos e serviços, foi construídas as diretrizes e os princípios. E através dele, a RAPS está ancorada na onde? Não é qualquer coisa, é nos direitos humanos. E na execução de ações que vai acontecer em meio intra e extrasetorial. O que é isso? É entre nós. Quais são os profissionais que estão aqui? Temos enfermeiros, nós temos assistente social, nós temos psicólogos, nós temos redutores de danos que tem a portaria própria. Nós temos um grupo de pessoas unidas em um único raciocínio para tentar fazer com que a rede, ela é um capilar. Então, vamos fazer com que esse capilar circule de forma satisfatória, onde a gente vai conseguir articular esses diferentes serviços e promover o quê? A saúde mental. Como base, gente, nós somos a luz. Mas a atenção primária, ela é a porta de entrada. Muitas das vezes a gente quer assumir responsabilidades que não são nossas, mas que a gente pode pôr a rede para fazer isso. Como que eu vou fazer? Então é através do profissional de saúde que você vai chegar lá no postinho e vai falar assim, pessoal, a gente é da rede de atenção psicossocial, então a gente precisa trabalhar junto e mostrar o quanto é importante essa rede manter ativa. Beleza? Sério, e assim, já vendo o paciente, né, como um sujeito, né, um todo. Porque falar é só saúde mental, é só dependência química, não. Às vezes ele, eu estou tendo um delírio, uma alucinação, é em função de que, porque bebeu muito. Não, às vezes tem uma doença venérea, né, que ali num certo nível pode, né. Então tem outros problemas, né, então diabetes, né, que descompensado ali, né, onde pode chegar.
Então, acho que, né, e aí por isso a necessidade desse todo, do Sim. conjunto, né, de Sim. olhares diferentes, Sim. né. Uhum. Só vamos ver um pouco do conceito. Quais então são as diretrizes da RASP, que foi através da portaria 3.888 de dezembro de 2011. As diretrizes, elas vêm... Eu tiquei essas palavrinhas que eu acho elas ponto-chave para a gente entender qual foi o fundamento de criar essa rede de ação. Então, a gente tem que fazer tudo que respeite quem? O direito humano, fazendo com que ele tenha autonomia e a liberdade a liberdade das pessoas. Eu posso também promover a equidade, reconhecendo determinantes sociais. Por isso que é importante você saber qual é o território que você está visando. Quais são os determinantes daquele público que você tem ali? São pessoas o quê? Aquele grupo ali, eles são mais expostos a agentes nocivos, aos craques. Aquele público ali, aquilo ali já tem uma tendência para desenvolver doenças diabéticas, hipertenso. Então é muito importante a gente fazer a promoção de equidade. Tratar de forma igual, mas de uma forma diferente. Não é estranho? Como que é isso? Por exemplo, eu trabalho na urgência e emergência. Entra um paciente que está lá com a diarreia. Tô com diarreia, tô de barriga. Fui no banheiro umas 5 vezes. E entra uma pessoa com dor no peito. Eles não têm o mesmo livre acesso? Só que quem que vai ter prioridade naquele momento? É um que está com dor no peito, porque pode ter um infarto e aquilo vai custar a vida dele. Então é isso, tá? Só para dar um entendimento. E para mim, essa diretriz é o que é o problema. Combater os estigmas e preconceitos. Porque isso aqui, para mim, o estigma e preconceito, às vezes está dentro do grupo de pessoas que vão promover a atenção à saúde mental. Célia, hoje mesmo eu atendi uma situação que, né, os meninos, né, os filhos foram desabrigados porque, assim, a mãe não conforma, porque qual foi o olhar? Isso segundo ela, né, eu creio que é um pouquinho além. Você mora no assentamento, criança não pode morar no assentamento, né? Então, gente, né? E aí, se não mora, então o que vai fazer para tirar esse pessoal dali? Para onde vai levar? Qual o suporte? Né? Então... Gente, o que é o estigma profissional? É aquele profissional que ele mesmo faz a exclusão. Quando chega um paciente lá de saúde mental e fala, que caramba, credo, esse cara aqui de novo. Não, deixa eu te falar, você tem que ir lá pro CAPS, cara, senão é que não. E às vezes é uma atenção primária, que é a porta de entrada para ele. Nem fez uma escuta, ele nem fez um acolhimento ali naquele momento para ver qual que é a queixa dele aqui naquele exato momento. Então, para mim, é uma das maiores barreiras que se tem que quebrar toda a equipe da saúde mental, ela tem que reforçar bem isso, porque o preconceito, ele é um fator muito limitante no nosso crescimento. E também, qual que é a diretriz? Garantir o acesso da qualidade do serviço, ofertando cuidado integral à assistência multiprofissional sob a logística interdisciplinar. Nós somos isso. Então aqui, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma assistência integral. Acolher, escutar, ser acolhedor, promover um projeto terapêutico singular para esse paciente. E aí, multiprofissional. Atenção primária, serviço de urgência e emergência, um transporte de urgência e emergência, está tudo conectado. Fazer o quê? Com que a atenção seja humanizada e centrada nas necessidades da pessoa. Por isso que muitas das vezes o atendimento que eu dou no Ronaldo não vai ser o mesmo para eles. A saúde mental dá para você falar assim, vamos lá, regra 1, acolher esse paciente, é assim? Não é, gente. A saúde mental, ela não tem um ABCD de cuidados.
É o que a situação vai trazer para você, qual que é a melhor forma de você articular essa situação. Às vezes é uma situação que você deparou que é novo para você, mas se você conversar com uma equipe lá, por exemplo, de um hospital onde que ele passou uma internação, ele vai conseguir te trazer alguma resolução. Por isso que a rede, mantendo como uma engrenagem, vocês vão ter que ter uma contra-referência, outra referência. Isso é muito importante, a gente buscar informações desse paciente de outras redes que ele teve assistência, para a gente fazer o quê? Um atendimento integral. Sério, assim, a gente vê nos filmes, né, nos documentários, então assim, nos hospitais, nos manicômios, né, então a gente via aquela fila de paciente ali, né, e alguém entregando sempre um copinho, você vê, com verde, com azulzinho, com amarelinho, com rosinha, então assim, eu creio que independente ali, né, do perfil, do diagnóstico, cada um tomando os mesmos medicamentos, gente, né? Então, para algum até poderia surtir efeito, mas não é para todos da mesma forma, né? E Por que bom isso, que acabou, né? Por isso que é bom fazer essa diversificação de estratégia. Sim. E também fazer um desenvolvimento de atividades de território, que é que eu já fui bem maçante. Conheça seu território para você articular. E outra coisa é que favoreça o quê? A inclusão dessas pessoas no meio social, para promover o quê? A autonomia dele. Para fazer com que ele faça o seu exercício de cidadania. E vem mais diretrizes. Ele faz o quê? Redução de danos, aí redutores de danos, que tem a sua portaria própria. Bacana. Consegue reduzir danos daquelas pessoas que às vezes você fala assim, eu falei assim, Leila, mas isso aí é murro em pontas de faca, sim, mas uma hora você consegue. Uma hora você consegue. Séria, e às vezes a gente fica muito ligado assim aos conceitos. A redução de danos é da Suzane, da Cirlei, né? Então o que é isso? Eu acho que isso é muito além, né? Então hoje a menina chegou, tem que digitar aqui, não, mas né, vou escutá-la. E assim, ela chegou muito angustiada. E aí, né, dentro do que a gente conversou, né, eu fiz uma proposta, você volta, né, na quinta, volta. Então ela já saiu mais tranquila. Então, será que não teve muitos, às vezes, né, até que a gente conversou ontem, às vezes tentando uma tentativa, um pensamento de autoextermínio, e às vezes ali uma escuta, né? Quando você falou da ausculta, às vezes assim, porque a gente é muito da coisa material. Ai, vem minha pressão, vem isso ali, já dá nossa, eu acho assim cuidado, que às vezes o serviço né? da gente condiciona muita gente, às vezes fala Não, mas eu tô falando da necessidade, às vezes, dos dois. Sim. Criança, os meus filhos eu tratei praticamente com placebo, né? Uma aguinha doce, remédio, sarava, beijinho de mãe sara, gente, cura, não é? É igual Então, um eu dia acho você que é falou isso. pra mim, Célia, às vezes você convidar para tomar uma xícara de café já é terapêutico. Sim. Beleza. Então, olha aqui, é muito importante então a gente fazer essa organização de serviço em rede de forma regionalizada. E com os estabelecimentos de ações em áreas que eu já é a mesma coisa que eu já falei, mas aí enfatizando mais o quanto é importante você manter as ações e um fortalecimento dos seus setores onde tem vários profissionais. E também, isso daqui é o que nós estamos fazendo, com educação permanente. É muito importante, gente, a gente tem que sempre estar com a educação permanente, que eu acho que isso é um revilamento para a gente. Às vezes, isso aqui foi uma leitura que eu fiz. Provavelmente vão ter profissionais aqui que vão saber de RAPS muito melhor que eu. Mas eu quis só contribuir com vocês com o que eu entendi da RAPS. Ô Pedro, e se eu estiver falando algo que não seja conveniente, você me aborda aí. Célia, no final do módulo, fala assim que o nosso trabalho não termina com esse seminário, né? Então fala dessa educação permanente, que é o quê? Né? Então a continuidade, principalmente na prática, né? Então a gente dividindo experiência, estudo de caso, né, aqui da unidade, ou trazer de outras situações. Porque um estudo de caso com um olhar, né, de cada, né, profissional, cada um ali no seu
conhecimento, gente, acrescenta muito. Muito. Então, fala, nossa, eu não tinha visto isso, né? Então, assim, que a gente tenha essa educação permanente, essa continuidade sempre. Sim, vai ser primordial para a gente. E outra coisa, é o quanto é importante a gente manter esse desenvolvimento para a gente ter o quê? Uma lógica de cuidado para essas pessoas com transtorno. E aí, fazer com que, claro, não só com os transtornos mentais, mas aquelas que eu achei muito interessante a forma que o módulo trouxe para os dependentes químicos. Eles colocam dessa forma, decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas. Ou seja, as outras drogas já incluem aí o crack, mas eles enfatizam bem essa informação nesse módulo. E aí, o que tende a fazer isso? Colocar um eixo central, onde a engrenagem vai construir o quê? Um projeto terapêutico singular, que é o que nós fazemos bem. A gente avalia o que eu posso te fazer para melhorar a forma atual que você está hoje. Então, o mesmo projeto que eu faço para o Ronaldo não é o que eu vou fazer para a Alice. Isso é muito importante. Então, essa rede ela foi criada através de diretrizes específicas também. Além dos meus módulos gerais, e eu não vou enfatizar isso aqui muito, eu só vou comentar. Além disso, a gente tem as diretrizes que vai especificar o intuito disso. Por quê? Vai ter uma visão melhor para quem? Para crianças, para idosos, para as pessoas que estão muito em uso abusivo de álcool, cracks e outras drogas. Para indígenas, gente, se vocês tiverem uma visão, os indígenas, demograficamente, estatisticamente, eles são pessoas que alto consumo de álcool. Então, a taxa de suicídio na população indígena é muito grande. Então, aqui coloca as diretrizes específicas. Eles vão relatar especificamente o quanto é importante a RAPS funcionar nesse público-alvo. Beleza? E aí, quem é então? Isso aqui, olhem bem, quem for fazer concurso, é questão de prova, certo? Quem é a rede? Então, o RAPS é essa rede aqui. Quem que é? Atenção primária em saúde, atenção psicossocial e estratégias, atenção urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégia de descentralização e estratégia de reabilitação psicossocial. Ou seja, atenção primária, o que eu tenho que eu posso usar? Eu tenho lá as minhas unidades de saúde. E aqui, gente, é importante porque cada unidade dessa, ela tem as suas atribuições. Eu não vou entrar nas atribuições, senão nós vamos ficar aqui até 4 horas da tarde. É muita coisa. Beleza. E quem que eu tenho? Pedro, é algo que eu queria perguntar. A gente ainda tem um núcleo de apoio à saúde da família? Porque antes era o NASP, não era? Tem mais? Não tem mais. Foi descontinuado, assim. Vai criar um novo, criaram aqui até com aquela proposta do Emult, aquela equipe Emult vem para trazer essa troca de nome. Porque é um esse NASP. quadro eu peguei do Ministério da Saúde, aí eu vim assim, núcleo de atenção. O NASP já Provavelmente foi deve ser algum outro núcleo segue essa que ajuda essa a mesma família. premissa de ter equipe multiprofissional, trabalhar no território, assim, fora da atenção especializada, mas ele mudou para o nome de Emult. Certinho. E na atenção à saúde também, quem que eu tenho? Tem consultório de rua, que também é equipado por Então, esse era multiprofissionais. um requisito básico para a gente ter aqui, a gente não tem. Ele é da atenção básica, né? E aí, assim, fica desguarnecido nesse sentido. Sim. As residências terapêuticas, né? Tem muita coisa aqui, por isso que é importante você conhecer o seu território para saber qual recurso você tem em mãos, para a gente colocar esse paciente na sua rede de assistência. E é importante o profissional que trabalha com atenção psicossocial
transmitir aos outros setores de território através dos matriciamentos o quanto é importante engrenar esse paciente dentro do sistema. É tudo que fala da rede de atenção psicossocial, centrada aí nesse slide, é o que a gente tem para trabalhar aqui, CAPS, unidade de saúde, que está dentro da saúde. Isso. O que está fora da saúde, a intersetorialidade, vai ali na ação social, vai em esporte, vai em redes alheias a essas, mas que devem fazer parte, né, para a construção de planos terapêuticos, entre outras coisas para melhorar o acesso dele na população. A gente vai ter esse acesso da rede capilar, que é o que foi dito. A rede capilar, muitas das vezes, são realmente, por exemplo, assim, a igreja olha que não é, mas ela pode ser algo que vai beneficiar? Vai. Certo? Pedro, é assim, eu acho que a gente está engatinhando, né? Então, assim, até com aquela, lá, não é bem ilusão, mas não deixa de ser. O consultório na rua, nós não temos, mas eu acho que tivemos 2 experiências aqui, né, da equipe, né? Então, a gente promove essa local, saúde, né? Então é uma coisa assim, bem informal, mas que eu acho que pode ir Olha, amadurecendo. E o Berlândia tem. É fixo, né? A gente faz essa contra-referência com o consultório de rua, o serviço de E só urgência tem e através de emergência. ações, né, Sérgio? Sim. Por exemplo, tem uma ação que pode se considerar um consultório de rua, por exemplo, vamos supor que aquele ônibus aparece ali, né, e ele é promovido pela atenção primária, mas ele é terceirizado, de certa forma, ele não vende de fato aí coloca, beleza, tem um consultório de rua ali, mas esse consultório de rua tem a finalidade de já começar a atender, né, aquela pessoa que não acessou o sistema de alguma forma. Então, Pedro, às vezes eu já tive a experiência da pessoa dele conhecer a rede que pode ajudá-lo, mas naquela condição que ele está atualmente, ele não quer sair daquele lugar. Está agradável para ele, está bom para ele naquele momento. Então você vai deixar de se assistir? Não, por isso que veio o consultório de rua. Olha, nós internamos um paciente aqui, ele veio com uma forma crítica, ele está contaminado com sífilis. Será que vocês podem continuar a fazer o tratamento medicamentoso nesse paciente, dar um suporte e às vezes em um momento de fragilidade trazer ele para uma atenção melhor? Então, não é o CAPS que só articula com o paciente aqui passou mal, chama aí o SAMU. Então, não é só o CAPS que faz essa articulação, é uma engrenagem de informações, é uma engrenagem de rede. Então, um atendimento, uma atenção básica, ele vai falar assim, esse paciente aqui está crítico, esse paciente aqui precisa de uma urgência e emergência. Então, é um paciente da saúde mental? É um paciente de saúde mental. É um paciente com transtorno mental? Sim. Então, ele vai direcionar para cá? Não, por que você vai fazer um fluxo desfavorável para ele, sendo que o atendimento dele tem que ser para uma urgência e emergência? Certo? Concluindo, o nosso, atenção psicossocial e estratégia, com diferentes modalidades, lembrando que nós somos o AD, e tem o I, tem 1, 2, 3, né? E aí parece que veio agora um novo modelo de AD4, CAPS 4. Tem CAPS 4. Tipo 4. Vocês já conhecem algum? Eu já conheci um lá em Belo Horizonte. Tem Belo Horizonte e São Paulo, são regiões populacionais maiores, assim, ele vem por essa questão de população mesmo. Se anteriormente se atendia até 300 mil habitantes, né, esse é assim, então são regiões mais vulneráveis, por exemplo, a Cracolândia de São Paulo. Então são regiões que demandam esse nível de cuidado maior. Na região de Belo Horizonte, que a gente teve a oportunidade de visitar, lá atende cerca de 2,5 milhões de pessoas. Então, assim, é muito grande, porque pega toda aquela região e instalou-se num local que era de extrema vulnerabilidade. Então, e aí ele tem todos os suportes. Ele funciona no 3 e o 4, no mesmo prédio lá. Só que ele tem essa determinação de ser 4 por essa abrangência e principalmente também pela vulnerabilidade do local. Certo. Então, a urgência e emergência, o que a gente tem? O SAMU, gente, não vamos descaracterizar
caracterizar qual que é a urgência e emergência do SAMU. Muitas das vezes a gente aciona um serviço importante desse, talvez que é uma causa que não seja. Um serviço de 24 horas, que são a UPA, e hospitais de portão aberta. O que são os hospitais que têm a entrada de pronto-socorro e unidades básicas de saúde. E na residência de caráter histórico, a gente não tem, né, Pedro, na nossa unidade. Então, aqui em Araguari a gente pauta assim, de que esses serviços, alguns desses serviços, eles são terceirizados, eles são entregues a instituições. Por exemplo, as casas que deveriam fazer, por exemplo, quem faz a unidade de acolhimento aqui em Araguari? Casa de Davi. Quem faz o serviço específico à criança, adolescente, outras casas. Então, assim, é deficitário nesse ponto. Não temos a residência terapêutica, né, que deveria ter, mas também acho que nem Uberlândia tem, inclusive se tem, foi muito pouco. Então, assim, são instrumentos aí que, se a gente conseguisse, por exemplo, atender desses 7, da própria RAPS, a gente já estava muito bem, né, assessorado, já teria muita coisa para trabalhar. Você vê que nós somos dentre 7 ali, ó, o CAPS está ali, dentre os 7 possíveis para a gente integrar essa rede. Quais esses que a gente tem uma melhor tercetoriedade, assim, a atenção básica, que hoje com os matriciamentos, né, gente, com o CAPS. O resto a gente tem, assim, esbarra ali em UNC, esbarra em SAMU, em residencial terapêutico. A Santa Casa, a gente também, que representa ali a atenção hospitalar, tem uma boa comunicação, melhorou bastante, assim. A gente está caminhando, está dando passos, a gente tem estruturado muita coisa, melhorou demais com os recursos hoje no prédio, com a distribuição dos serviços, né? Não tínhamos CAPS infantil-juvenil, antes não tinha AD, hoje tem, o adulto já tem há mais tempo. Então, assim, acho que algumas coisas aqui agora. E é tão importante a gente enfatizar aqui, por exemplo, aqui, ó, um atendimento hospitalar, hoje, conforme tem um atendimento especializado em gestantes, conforme tem um atendimento especializado para cirurgias 1, cirurgias 2, hemodinâmica, hemodiálise, a gente também, através da política instalada, a gente também tem leitos reservados para saúde mental, embasado na lei SUS, certo? E olha, essas unidades de acolhimento, elas têm as regras internas e as suas atribuições, onde pessoas passam 6 meses, na outra, em regime residencial, passa 9 meses. E o importante de tudo isso é que a estratégia de, principalmente, desinstitucionalização dessas pessoas, fazer um programa de volta para casa. O governo, ele tem um recurso que dá mensalmente para esse paciente, para a pessoa da casa, voltar com esse paciente com recurso, para tentar melhorar aí a introdução dele em casa. E também as estratégias de reabilitação, que o CAPS aqui também eu acho que representa muito bem, né? Tentar mostrar novas oportunidades, como que ele pode, através do que é discutido nos projetos terapêuticos aqui, a implementação de vamos melhorar, o que a gente pode fazer com esse produto, o que você pode aprender aqui, que futuramente pode gerar uma renda para você. E o mais importante, gente, é a sociedade estar ciente que esse paciente, ele não é um fator de coerção, e sim de ser acolhido e ser respeitado como ser humano no meio da sociedade. Então, é a famosa frase da Bíblia, o povo, ele perece por falta de conhecimento. E muitas das vezes, uma situação que você pode estar inserindo de forma favorável um paciente que tem, às vezes, muita dificuldade e se entrega aos efeitos nocivos de uma droga, isso aí não é marginal, isso aí não sei o quê. Então vamos tirar esse paradigma, esses estigmas que a gente vai colocando no nosso profissionalismo. Uma comunidade bem orientada,
ela é igual eu falo, o controle social, eu acho que eu pulei, o controle social é muito fundamental. Por quê? Porque você põe a sociedade ciente do que é o conceito de uma rede de atenção psicossocial, fazendo com que eles participem de projetos e leis para melhorar toda essa forma, toda essa engrenagem. Por quê? Porque isso é uma coisa muito nova e certeza que muitas coisas virão a partir dessa política nacional de atenção psicossocial. E aqui uma foto para memorizar uma rede que não funciona funciona como anti-horário, não. É uma rede que ela está integrada, é uma rede capilar, onde ela tem acesso a vários pontos. Leila? Não, que eu ia falar que é um exemplo assim, eu acho que assim, que nós, a sociedade, tem muito preconceito, né? E assim, então hoje tem esses programas, né, de incluir a terceira idade, você vê nos supermercados, né? Então assim, eles estão admitindo, né, então pessoas com necessidades especiais. E assim, conversando com algumas pessoas, geralmente o supermercado, né, do RH, falou, olha, está dando muito certo, eles trabalham melhor do que os outros, e até então, né, não tinham chance. Então, acho que assim, né, para nossa clientela, eu acho que devagarinho vai acontecendo. Inclusive, né, teve aquele projeto lá da empresa, lá dos meninos lá, em parceria com o Provida, né? Então, assim, eles cederam profissionais, fizeram tudo, né, um trabalho ali, né? E o retorno, né, então a admissão é assim, bem pequeno número, mas já admitiram algumas pessoas que saíram de lá. E assim, uns se deram bem, outros não, mas isso acho que é em qualquer lugar, né? Eu acho que assim, tem que fazer esse trabalho, né, com a população também, né, para ir, né, tirando esse estigma. O nosso percentual de, às vezes, conseguir reabilitar essa pessoa e colocar ela em livre acesso à sociedade, garantir a sua cidadania, mesmo que ela seja 0,01%, já é uma vitória muito grande, porque isso a gente está falando de um ser humano. O que eu quero fechar aqui a minha fala, que eu acho que o povo já está querendo até dormir. Eu quero fechar o seguinte, uma experiência que eu tive recentemente. Não sei se você estava lá, Ronaldo. Não estava, porque eu estava de dia. Está tendo muita internação, gente, na atenção de urgência e emergência, com pessoas com transtornos, com ideação suicida, com uso abusivo de drogas, chegam com overdose, pessoas que usam abusivo de álcool. Tem um cara novinho lá com a pancreatite brava. Então está muito alto essa incidência, ou seja, é a doença do século. Muito, muito, muito mesmo. Aí a gente estava lá no atendimento, transcorrendo normal, me chega um pai com um filho no banco de trás do carro, em desespero, pedindo ajuda para o filho dele. Quando a gente entrou e abriu, ele estava desfalecido no banco, todo branco, sem sangue nenhum. A gente bateu o olho, já viu ali que não tinha sinais vitais. O que aconteceu? Ele se enforcou dentro do seu próprio quarto. Então, foi uma vida ceifada pelas próprias mãos. E aí, aquela cena foi muito, muito chocante e foi algo que, eu falo para vocês, não é algo para desistir, é algo para a gente refletir. Essa rede funciona? Funciona. Por quê? Porque ela foi instituída, porque ela teve exemplos e ela foi consolidada, mas ela está atuante. Aquela vida que foi ceifada pelas próprias mãos, se tivesse uma rede de assistência bem feita, não poderia ter uma outra história? Detalhe, quem encontrou o irmão dentro do quarto, pendurado em uma... Ele pregou um gancho, passou um fio e caiu. Quem achou? Foi a sua irmã de 5 anos. O pai em desespero,
em ter perdido um filho e preocupado com a filha de 5 anos ter visualizado uma situação dessa. Então fica aí a conscientização de cada um, o quanto é importante. Ontem a gente discutiu isso, você me contou, né, nesse caso, aí que eu questionei, né, então a rede existe, né, então ali o olhar de quem, né, então, né, acolheram, né, a situação, o menino, né, teve o desfecho dele. Agora, a história continua, né, para esse menino chegar a esse ponto, né, então assim, imagina essa menina que presenciou isso, o pai lidar com a perda e lidar com o todo, né? Então, assim, aí é o olhar de quem está atendendo de fazer esse encaminhamento. A rede existe, já não deixar eles se perderem, eles não voltarem para casa, né? Ali na angústia deles e agora. Então, acho que sim, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse comprometimento, né? E levar, sim, né? Levar informação. Igual que às vezes a gente leva pronto o paciente, né? Então, assim, não pode parar ali, não pode morrer ali, porque não vai ser só aquela morte, se for assim, outras, né? Ali no mínimo 2, né? Ele deve ter mãe, deve ter, né? Todo, né? Todo meio ali que foi afetado. Gente, então foi essa a leitura que nós fizemos no nosso grupo, foi esse entendimento que a gente teve sobre esse módulo. Eu espero ter trago algo a acrescentar a vocês profissionais, que às vezes tem alguém aqui que tem muito maior conhecimento que eu, mas que eu quis, né, Leila, contribuir com a leitura feita e que me deu muita motivação. Gostei. Para mim contribuiu muito bem, me ajudou muito também, me deu um novo ânimo, né? E pronto, pode ver. A Célia, você me representou muito bem. O que vocês acham da fala dela? Doutora, interpreta. Quem quer ser o grupo? Oi? Quem quer ser o grupo? Eu, a Leila, a Valdirene, a gente tinha a Mara, que não pôde, ela está viajando. É isso? Jesus. E a Jerusa. Nerusa. E a Nerusa. Então, eu tinha trazido um caso, né, pra gente, que eu acho que assim, é a teoria, e então assim, como que a gente lida no dia a dia, porque aí na hora que acontece, a gente, né, vê a nossa, né, os nossos sentimentos, nossas, né, impotência e tudo assim, as dificuldades. Só que pelo horário, Pedro, eu acho que não vai dar, né? Então, mas assim, caso, como eu falei, né, que tem que ser, né, da educação continuada, né, não termina aqui. Então, isso assim a gente já tem feito, inclusive é um caso, meninos, tia Leila tá aqui, eu não gosto que ninguém converse, eu tenho que ser eu, não tenho? Então, eu acho que assim, pra gente fortalecer mais, é um caso, eu ia trazer um outro, né, até para ver como que encaixa em cada situação ali, mas que aconteceu ontem e que foi assim, né, Patrícia, Suzane, que bateu de frente, né, com e agora, né, então com aquela descrença, com aquele sentimento de impotência mesmo. Então eu acho assim, Pedro, não é o que eu quero falar para você. Então assim, que a gente tem um tempo, né, então assim, específico, como a gente tem dessas reuniões, e até já foi proposto, né, mas na correria ali, para a gente estudar os casos, sim. Não é falar sobre os casos, então ali é aprofundar, ver, né, diretrizes ali, encaminhamento, que acho que a gente tem se perdido um pouco nisso aí, né, então era isso, acho que aí assim, não vamos fazer aqui pelo horário, mas que a gente continue no dia a dia, né? Sim, sim. Era isso, gente. Obrigada pela atenção.